Hello, how are you, Scott? Hey, how are you? I'm fine. Bom, pode falar pra ele que é uma honra ele estar aqui hoje com a gente e se ele pode se apresentar um pouquinho aqui para o pessoal, para a galera da live. So it's an honor having you here on the program, and she would like you to present yourself and talk a bit about you on for the people that are on stream. Okay, your internet connection's not very good. You kind of broke up a few times. Could Oh, you repeat sorry. that for me? No problem. Yeah, of course. I would like to for you to introduce yourself. It's an honor to have you here on our stream, and I would like you to present yourself to the people that are online and talk a little bit about yourself. Okay, yeah. My name is Scott Ian Lewis. I'm the vocalist for Carnifex. Started Carnifex in 2005. Uh, been a full-time touring musician for 18 years. Getting ready to put out our ninth full-length album, 12th release overall. Yeah, just doing it, making a living as a musician. That's kind of it. Então, ele é o vocalista do Carnifex, vocalista da banda. Ele já está no mundo da música desde 2005. Ele é um músico na vida inteira já por 18 anos. E essa sexta-feira eles vão lançar o nono álbum de estúdio, Necromanteum. Certo. E aí, já aproveitando a deixa, será que ele pode falar um pouquinho sobre esse álbum? Quanto tempo está sendo produzido e tudo mais a respeito disso? Uh, she would like you to talk a little bit about Necromanteum and how much time it is on works and how has it been working on this album. It's been pretty great, actually. We started working on the record not too long after Graveside Confessions came out, our previous record. And we took our time with it. We knew to start early so we wouldn't have to rush. And we had a new guy in the band, Neil, new guitarist. So it was, when you bring in a new person with fresh ideas, it always makes the writing process a little bit faster. Just because, like me and Sean, we kind of have the same ideas every time, but when you have someone come in with fresh ideas, it just makes everything work quicker. And we got to go out and track with Jason Sukoff in Florida in February. So it was a great time to be out in Florida. And overall, it was a great experience writing the record and recording the record. Ele diz que, na verdade, tem sido muito bom fazer esse novo álbum. Eles logo começaram a fazer esse álbum novo depois do lançamento do álbum anterior, Graveside Sessions. E, na verdade, eles não estavam com pressa em lançar o álbum novo, mas como eles têm um guitarrista novo, né, o Neil, eles viram que foi muito rápido a criação de um álbum novo porque veio muita empolgação, muita coisa, ideias novas. Então o processo rolou muito rápido para um álbum novo, né? Então normalmente é ele e o Sean que compõem as músicas, certo. Então para ele foi muito rápido criar com o Neil também na banda compondo músicas. Então foi uma velocidade muito grande que eles conseguiram criar o novo álbum, né? E eles também fizeram uma turnê na Flórida que também foi muito bem sucedida. Então tudo levou para que esse novo álbum fosse uma sequência óbvia para ser lançado logo. Certo. E sobre a turnê, né? Eles vão vir aqui para a América do Sul, mas especificamente para o Brasil. Quais são as expectativas, né, do que esperar, né, do público aqui no Brasil? Eu acredito que não só eu, mas tem uma galera que está esperando por eles. So, what are your expectations of your first tour here in Brazil?
it will be the first time, and the expectation is really high. There's a lot of fans you have here in Brazil. What are you expecting of these shows? I'm just expecting them to be great. I mean, we've played in 80 countries now, so I feel like every time we go to a new country, even though it's a new place, it's a new city, there's this universal language of music, and we all tap into it as musicians and fans of music. And so it's kind of strange. We can go somewhere new, but it still feels very familiar in a way. And yeah, so I know it'll be great, but at the same time, it'll also almost be like we already know each other in a strange way. Ele diz que é muito interessante, ele já tem feito shows ao redor do mundo todo, ele fez mais de 80 shows já. E ele diz que sempre quando ele vai para um novo lugar, uma nova cidade, ele meio que se sente em casa, mesmo assim, sendo um lugar novo, porque sempre existe essa conexão entre fã e músico. Então, para ele se sente muito em casa quando ele está com o fã e todo mundo está curtindo a mesma coisa. Então, para ele, é como se a expectativa é como a conexão, né? Ele está muito empolgado em se conectar com o público. E para esses shows no Brasil e aqui na América do Sul, eles pretendem trazer um setlist diferente, né, dos outros shows que eles estão fazendo? Pretendem trazer as músicas antigas? Como é que é? Ter alguma surpresa? Algum spoiler que ele possa dar pra gente? What are the expectations for the set list since you've never came here? Are you going to add older stuff? And are you guys, is there a surprise you want to spoil? Yeah, we're gonna definitely put together a set list that has songs from all the records on it. A little bit different than what we might play in the States on the tour we have coming up. Just because we know it's our first time there, and we know we haven't been played any songs down there, so it'll be a special set list from all the records. And yeah, we might put some, like a special cover in there or something. We'll see. Então, ele tá muito empolgado, então ele vai colocar provavelmente músicas de todos os álbuns, o que é muito diferente do que ele faria uma turnê nos Estados Unidos, onde ele só praticamente tocaria do álbum novo. E ele vai incluir todas as músicas e provavelmente vai ter uma surpresa no meio, talvez um cover, vamos ver. Então ele tá não quer ir muito mais a fundo na surpresa. Ah, que massa. A gente colocou aqui no chat uma exclamação, né, Carnifex, aí pro pessoal seguir no Instagram e também nos canais e todas as redes e afins. Queria falar um pouco com o Scott a respeito, ele disse que tá há 18 anos na música, queria saber como que ele começou na música, como é que foi isso, e como ele acabou indo para essa parte do deathcore, enfim, dessa parte do metal extremo, se ele já se iniciou aí, como é que foi isso, Marcos? Pergunta pra ele. There's like exclamation mark Carnifex for the guys to follow your socials on Twitch, on here on stream. And she's also asking, you've been like 18 years already in as a musician, full-time musician. How has it been like being 18 years as a musician and being young and having so much time being a musician in the US? It's a blessing and a curse, It has some really great experiences, of course, but nothing good is free, right? And so, as awesome as it is been to be out on the road and everything, that meeting the fans, getting to know the fans is really the best part about being a musician. The music business itself is pretty awful, to be honest with you. Mm-hmm. I'm sure you guys know all the stories. And, it's also very kind of tough because you never know next year if people are still going to care. So you kind of are always wondering when is the end coming? Because, the people on the industry side, it's all about money for them. And as soon as you don't make them money, then you don't matter. And so it's
it's this weird thing where you realize you as the artist, you're all about the art and the creation and the connection, but the business is just about the money. And trying to find the balance between those two for almost 2 decades, it has been a challenge for sure. Então, para ele, na verdade, é uma honra e também é um pesadelo fazer parte do mundo da música, né? Então, a parte da honra, a parte que é muito legal para ele é conhecer os fãs, é essa conexão com os fãs, ter essa conexão do músico com a pessoa que curte a música dele, né? E só que do outro lado você tem a parte do negócio, né, que é muito ruim. O negócio da música, o mercado da música, ele consegue ser bem ingrato, né? Então nunca se sabe se no ano seguinte a banda ainda será relevante ou se o fã vai continuar curtindo a banda. Então não se sabe se as pessoas ainda vão ligar para a banda. Então depois de 20 anos trabalhando no mercado e você vê essa parte da indústria da música, tudo gira em torno do dinheiro. Então você tem que fazer dinheiro dentro da indústria. Se você não fizer, você tá fora. Então para ele é muito difícil essa parte, mas a melhor parte de tudo isso é essa conexão como artista, né, com os fãs e tal. Então essa é a parte positiva de tudo isso, né? Certo. E ele começou quando? Quando ele era adolescente? Quando ele era criança? Como ele foi introduzido no mundo da música? Ele começou tocando algum instrumento? Como é que foi isso? How did you start being a musician? Have you started with an instrument? How did you start being who you are today? Well, I guess if you go all the way back to the beginning, it just started with being a fan first. You know, I loved music for enjoyment. And then I took piano lessons when I was maybe 11 or 12. And so I could play the piano at a very kind of beginner level. And then as I kind of became a young teenager, like 13, I wanted to play guitar and drums. And so I got a little drum set and just started making noise on drums and trying to play guitar, buying tab books. This was, of course, before internet really took off. This is 1998, 1997. And then when I was maybe 15 or 16, I started doing metal bands. And I was a drummer in one of them. I was a guitarist and a singer in one of them. And I tried to be a serious musician for all my teenage years. And I couldn't really get it to take off as like having other dedicated musicians. It was hard to find those people. And then when I was 20, I met Sean, who started the band with me in 2005. And it was the first time I'd met someone who was as driven as me to really try to be a serious musician and make a band like your career. And then, of course, MySpace, we put a couple songs on MySpace and they went viral in like 2006. And that was really when, we got kind of shot out of a rocket, and we've just been going hard ever since. É interessante que o Scott ele começou como um fã da música, né? E ele teve aulas de piano com seus 11, 12 anos, né? E ele tem noções de piano de forma meio que bem de começo, né? Então ele tem mais ou menos noções de piano. E ele começou a tocar guitarra lá em 98, 97 mais ou menos, quando ele começou a comprar livros com tablaturas, isso antes, né, de começar a internet, né? E lá pelos seus 16, 15 anos ele começou a tocar em algumas bandas de metal, onde ele era guitarrista e cantor, ou vocalista, né, na maioria das vezes. E por toda a adolescência dele, ele tentou ser um músico de verdade,
até chegar aos 20 anos e ele conheceu o Sean, que é um dos integrantes do Carnifex hoje em dia. E a banda começou quando ele estava com 20 anos. E com o Sean foi a primeira vez que ele teve a experiência de começar uma banda, porque eles tinham essa mesma vontade de fazer uma banda e tiveram vontade de fazer música profissionalmente. E eles colocaram algumas músicas no MySpace, que na época existiu o MySpace, que era uma plataforma de música muito utilizada por bandas que estavam no início. E lá eles viraram... em 2006... as músicas deles viralizaram. Então, em 2006, a banda viralizou dentro do MySpace e aí começou a Carnifex como banda profissional desde então. Eu ouvi em 2007, foi quando eu conheci o Carnifex. She got to know you guys on 2007, so it was close when you guys went viral. Yeah, that was a really, I don't think we knew it at the time, but that was like a very special moment. It was probably the first time bands sort of started going viral on the internet. We didn't even call it viral yet, but yeah, it was awesome for sure. Glad to be a part of it. Então, para eles foi um momento muito especial e, na verdade, nem existia a palavra viralizar ainda, porque era uma coisa muito nova. Então, é uma coisa que se usa hoje, né? Mas se você consegue replicar isso para hoje, seria realmente uma viralização. Então, foi um momento muito especial para eles. Não, total. Tem até acho que um fã aqui, ele tá perguntando, acho que vem a calhar, assim, como é que foi essa mudança do Blackened pro Deathcore, como é que foi essa transição, e ele até mencionou o meu álbum favorito, que é o Dead in My Arms, que é um dos... eu acho que ele deve ter o mesmo gosto que eu, enfim. So, she's laughing here because there's a guy in stream telling that... how was the transition from deathcore, from Blackened to Deathcore? And he says he's such a classic. He thinks Dead in My Arms is such a classic from Deathcore, and it's coincidentally the same record Cynthia loves. So, oh, right on. Thank you. So, how do we go from Deathcore to kind of Blackened Deathcore? Yes. Mm-hmm. Yeah. As an artist, you're always trying to create something original, and just like when we wrote Dead in My Arms and the EP before it, Deathcore was brand new. It wasn't, we really didn't even call it Deathcore, to be honest with you. That came a few years later. People started calling it Deathcore. But at the time, it was just death metal. We didn't even know to call it Deathcore. And then, even on Dead in My Arms, I think if you listen, to the song Dead in My Arms in particular, the closing track, it has a lot of black metal influence in it already, I think. And then as you move into Hell Chose Me, and then especially Until I Feel Nothing, you start to hear more of that black metal influence. And that was just because we're fans of black metal. Dissection, Immortal, Dimmable Gear, Cradle of Filth. Those were all bands that we loved growing up. So I think to incorporate them as influences to us, it was pretty natural, because that's what we had been doing from the beginning, was just putting all our influences together and mixing them up. And so it was natural for black metal to be one of them. Sorry, could you repeat the songs again? After you mentioned after Dead in My Arms, it was like two other songs. It was... Hell Chose Me, that record, you can start to hear black metal influence. And then Until I Feel Nothing, the record in 2011, which in my opinion was kind of the first blackened deathcore record ever. You're talking 2011, that's 12 years ago now. So it's just, for us, it's always been about putting out something original. To us, that's what art is. It's not a copy of someone else's record. It's your own original expression that doesn't exist anywhere else. To me, that's what art is. And that's our job as musicians, is to create something new, not a copy of something else.
É interessante que eles são muito focados na parte de arte, né? E quando, na verdade, quando você pensa, ouve, né, o Dead in My Arms, né? Você ouve a própria faixa Dead in My Arms, você vê muito dessa influência do black metal já, né? Eles sempre foram muito fãs de bandas de black metal como Dissection, Dimmu Borgir, Immortal, bandas que são super consagradas nesse meio. E inclusive em músicas como em álbuns como Hell Chose Me e Until I Feel Nothing, eles também utilizaram muito essa coisa do black metal na música. Só que o black metal para eles é tipo uma expressão e eles só pegaram na verdade o black metal e colocaram da forma deles para fora. Então, na verdade, o deathcore não existia na época que eles criaram isso. Então, na verdade, eles se consideravam uma banda de death metal a princípio. Então, quando o deathcore realmente surgiu, acabou mudando essa coisa, porque gravadoras sempre estão mudando de nome, né, os artistas. Mas essa é a causa de porque hoje eles têm esse nome. Mas o black metal é um estilo musical muito, muito importante para eles. Eita, tem um trovão aqui, que massa. Deixa eu ver, tem alguém mais fazendo pergunta aqui? Não, deixa eu ver. Ah, estão perguntando aqui se tem algum show que, ou melhor, se tem alguma banda que eles gostariam de tocar junto em alguma turnê ou em algum festival. Aqui, subiu o chat, eu não vi. Is there like a band you would like to tour with, especially? Is it like a dream tour you would like to tour with? It doesn't. It's you can't say Dissection because John is not with us anymore. Right. I mean, really, it'd be Slipknot, to be honest with you. That our goal was kind of always to get to that level. And with deathcore, it's never going to appeal to as many people as a band like Slipknot would, because we don't have clean singing and we're not on the radio, stuff like that. But yeah, probably I would say Slipknot would probably be the goal for us. That's kind of because I guess there's always like Metallica or Iron Maiden, but to be honest with you, I know those bands influenced metal, but they kind of just sound like rock now. So for us, the biggest metal band would be Slipknot. Ele diz que, na verdade, para ele, a banda do sonho seria abrir para o Slipknot, provavelmente, mas ele diz que isso é muito difícil de acontecer porque eles não têm um vocal que canta, né? Eles são uma banda muito mais extrema, então isso é bem distante, esse sonho. E mesmo que ele falasse Metallica ou Iron Maiden, na verdade ele não considera bem, apesar de terem influenciado o metal, ele não considera essas bandas de metal, são mais bandas de rock, na verdade, né? Então para ele o Slipknot seria a escolha certa para uma banda de metal mesmo, para que eles abrissem para uma banda que ele considera de metal mesmo. Que massa. Tem o pessoal perguntando aqui se qual foi a primeira banda que influenciou ele a ser músico, ou se foi algum músico específico que influenciou ele a entrar na música, porque ele disse que curte, né, que já ouvia metal. Se foi alguma banda que deu algum estralo para ele entrar nesse meio da música. People are asking in chat if there was a musician that influenced you to be who you are today. Trent Reznor. Nine Inch Nails. Wow. This is different. Então, o que influenciou ele para ser músico ser o Trent Reznor do Nine Inch Nails, né? But they are a different band. They're more electronic, right? Yeah, well, of course, yeah, different genre of music. But I think it's important to understand that, our goal as musicians was to be original. So we weren't trying to emulate anyone, but that doesn't mean you can't be influenced, not just in the musical output, but everything else, the way they carry themselves, how they try to create their music. I think Trent Reznor's goal is very similar to our goal, which is to always be unique, always challenge the listener, always present something very
real. I think when you think of Nine Inch Nails, you don't think of a commercial band that's partaking in gimmicks for popularity. You think of a serious artist creating serious music to connect with people on a very emotional level, tackling complex human emotion. And that's all very similar to what we're trying to do. Like, yes, of course, entertain, but also actually provide something of sustenance that speaks to the souls of all the people we come in contact with. Ele, na verdade, claro, o Carnifex não tem nada a ver com o Nine Inch Nails ou o Trent Reznor, mas Trent Reznor para ele é como uma referência musical, porque o Nine Inch Nails e o Trent Reznor, eles têm, na verdade, o objetivo deles é se alinhar musicalmente, então é ter essa experiência em colocar a música para fora como uma expressão artística. Então, nada mais artístico e uma expressão musical que Nine Inch Nails, eles fizeram o que estava na cabeça deles. Então, essa é uma coisa que Scott levou para o Carnifex, e ele diz que essa música, ela se carrega sozinha, ela emula sensações e sentimentos que ele também quer passar utilizando as músicas do Carnifex, né? E as músicas que o Trent compõe pro Nine Inch Nails são tão únicas e tão não comerciais. Então, para ele, o Carnifex faz basicamente a mesma coisa nesse sentido. Ele não considera comercial. Então, é o artista conversando com a pessoa que quer ouvir aquele tipo de música. Então existe uma conexão, é a mesma coisa que existe com o Nine Inch Nails e o Trent Reznor, né? Ele não quer só entreter, ele não quer só fazer parte da música, mas sim se conectar, trazer sensações e trazer novos experimentos para dentro do mundo da música e acrescentar em algo. Sensacional. O chat tá aqui fazendo um monte de perguntas. Deixa eu escolher uma. O pessoal tá perguntando assim, a banda teve um hiato aí de 1 ano, parece. Eu acho que foi menos, não foi, Marcos? Não sei. Pergunta pra ele. Eu acho que não foi 1 ano, não. Tá perguntando qual o motivo, se aconteceu alguma coisa, ou se foi uma pausa só pra descanso, alguma coisa do gênero. The guys in chat are asking about a hiatus. I don't know if there was one. I don't recall. But was it like a hiatus of 1 year or something like that you laid still? Oh, yeah, so that would have been 2012. And it's kind of funny that they ask about that. So yes, we called it a hiatus, but that was actually a lie. What it was really was we were trying to get out of our previous record contract with Victory Records. And one of the things that we did in order to make them not pursue us was say, oh, we're on a hiatus. And that was so that they would think there was no reason to keep us in a contract. What we were actually doing was writing Die Without Hope and having, all these different meetings with other labels. And we had our attorney working on a termination agreement. So that was, it was strategic. Victory Records was playing their games and we were playing ours. Eles, na verdade, esse hiato foi uma interessante pergunta, porque, na verdade, todo esse hiato foi uma grande mentira, porque a banda, ela parou 1 ano para tentar sair da gravadora anterior com a qual eles estavam, lá atrás, com a Victory Records, e eles estavam tentando sair dessa gravadora, e aí eles falaram, vamos parar a banda para que a gravadora não ficasse seguindo eles. Então eles achavam que a banda tinha parado, então eles não ficavam enchendo a paciência deles. Só que na verdade eles estavam trabalhando já num álbum novo chamado Guy Without Hope. E logo depois, quando eles finalmente fizeram um contrato de término de um rompimento, né, com essa gravadora, eles procuraram uma nova gravadora e lançaram esse álbum. Então, na verdade, esse hiato é uma mentira. Era só uma forma de se poder sair da gravadora em que eles estavam. Entendi. O pessoal tá aqui Super interesting story. Thank you for telling that, Scott. No problem. It's a good question. Maravilha. Queria
assim, falar um pouco de games, se o Scott, ele joga alguma coisa atualmente ou não, ou nada. She is like asking if you are a gamer at some point. Do you play games? Do you have a console? Are you a fan of games? I know the other boys are. Yeah, I have a PS4, and I play very casually. You know, I'm not a dedicated gamer or anything like that, but very casually, I played like the Doom 84, I think it was, and the new Modern Warfare 2, and then my wife plays Elder Scrolls, and that's pretty much it. When I was much younger, I would play some video games, like Wolfenstein, Wolfenstein 84, not Doom 84, like Wolfenstein and Prince of Persia, if you remember that old one, when it was a side scroller. Yeah, but really, you know, being a musician, it takes over every aspect of your life, you know. So and I'm also a writer. You know, I have a comic book series, and I'm writing scripts for film and television. So I'm always putting my effort into something creative. Not so much downtime the last, 15 years. Então, é interessante que o Scott, ele não tem muito tempo para jogar, mas quando ele joga no PlayStation 4, então ele joga Doom, ele joga Modern Warfare 2. A esposa dele joga Elder Scrolls, então ele também falou, ele também joga Wolfenstein, né? Então é um jogo que ele jogou. Antigamente ele jogava Prince of Persia, que era um jogo que era muito chato, na minha opinião. E ele, na verdade, não tem muito tempo para jogar, porque nas horas vagas ele também é escritor e escreve roteiros para quadrinhos e filmes. Então ele tem muito essa coisa dos quadrinhos e também é escritor para roteiros de filmes. Então ele não tem muito tempo para ficar jogando muito tempo, né? Então é só realmente no tempo livre. Então de é muito forma casualmente. Casual. Certo. E nessa parte dele ser escritor e tudo mais, eu até ia perguntar isso porque, né, eu acredito que o pessoal do chat, não sei se alguém sabe disso, mas eu queria que ele falasse um pouco do que ele escreveu recentemente, não sei se para quadrinhos ou filmes, que ele gostou mais. O que ele criou recentemente. From what you've written recently, what was you most enjoyed, and for what you have written the new text? Oh, outside of Carnifex? Yes. Oh, okay. Well, I just finished the final script for the Death Dreamer series. Maybe some of the people in the chat know I have a comic book series called Death Dreamer, and I had released part 1 a few years ago, and we actually just got a publisher to finish the series, and so they'll be putting out the whole series in one graphic novel book. So I was pretty excited for that, and that's just going into production pretty much right now, because I just turned the script in last week. So pretty excited to be able to get that whole trilogy out in one book. Which was the series you mentioned from the film? For film or for the film, the first one you mentioned. It was Death. Well, Death Dreamer is the name of my graphic novel. And the other one? Well, that was it. It was the only one. But we have a publisher, and so I had written the series originally as a trilogy, 3 parts, and the publisher wants to do it all in one book, and so we'll be releasing the full story in 2024. It's going into production right now. Yeah. Awesome. Ele escreveu um quadrinho chamado Death Dreamer. Provavelmente as pessoas que conhecem o Carnifex estão no chat devem saber disso. E recentemente ele conseguiu uma editora para publicar as histórias dele como um livro. Então ele vai colocar todo o arco da história em um ônibus, né? E a editora vai lançar isso
lá nos Estados Unidos. Are there plans to be releasing this material worldwide? I believe so. Yeah. At the very least, on the web store, you can order it for mail. But that should be out maybe 8 months from now. It just takes a while to go through the publication process, and the illustrator is illustrating it. But it'll be probably the summer or fall of 24, sometime around there. Então, provavelmente vai ser lançado mundialmente esse quadrinho, né? Então, provavelmente ele disse que vai no verão ou na primavera americana que isso daí vai ser lançado. Certo. Então, todos nós estamos empolgados. Sim, sim. Tem até um fã aqui tá falando que o pessoal tá perguntando onde pode achar, né? Tu falou do Death Dreamer, que é um cara de máscara e tem uma cabeça nas mãos e tudo mais. Acredito que aqui no Brasil a galera não deve achar muito fácil, né? Enfim. There's it's interesting that here is a very fan from you saying that Death Dreamer is a guy with a head on his on his hand. This character from Death Dreamer, and they are asking where to find these comics. Is it there a way you can buy them on stream or at your site? Actually, so the first pressing is completely sold out, and we aren't going to print more of the first pressing because the publisher picked up the whole series, and so the publisher's going to release it as one book. So it will include the first chapter and then all the rest of the chapters. So it'll be like the whole anthology in one book. I have the first book here. This is the first book here. Cool. It's awesome. A 54-page graphic novel. Just like any other comic book. But it's just chapter 1. And so I did this book independently without a publisher. And awesome. I had planned to do it as a 3-part series. But then the publisher wants to do the whole series in one book. So when they release it, it'll have the first chapter and then the 2 new chapters all together. Interessante. Ele disse que, na verdade, não tem como comprar no momento esse quadrinho, ele está completamente esgotado em tudo quanto é lugar, e agora não há mais interesse em lançar isso no momento, porque a editora comprou os direitos e ela que vai lançar isso no ônibus, então vai lançar todos os capítulos. Então tem que ficar ligado aí quando ele anunciar nas redes sociais dele que esse quadrinho vai ser lançado. Ele acabou de mostrar o quadrinho, é bem interessante. This guy that is holding a head, is it his head or is it like an enemy's head? Oh, well, the story is about a mortician. So it's a dead body's head, and it's kind of, do you remember that movie Seven? Did you watch the movie Seven? Mm-hmm. Yes. It's kind of like a Seven type story, there's a serial killer. So it all is part of the story because the way the serial killer is killing people is with beheadings. So we thought the skull was appropriate. Awesome. Na verdade a história é sobre um cara que trabalha num morgue, né? E a história é basicamente basicamente aquele filme Seven, né? Que tem os 7 crimes capitais, e tem um serial killer que mata os personagens cortando a cabeça fora, né? Então você tem um assassino que corta a cabeça e basicamente uma espécie de investigador no meio. Então é muito legal, a história é diferente. Que massa. E assim, pra gente já meio que encerrando, né, Marcos? Enfim, pra não tomar muito tempo dele, queria fazer uma última pergunta, se ele tem assistido alguma série ou algum filme pra ele falar pra galera e mencionar, assim, pra indicar alguma coisa que ele tenha gostado ultimamente. Are there some series you are watching? Is this something you would recommend to the people that are watching the stream? Like new TV series? Yes.
Well, new TV series. I might be a little behind on, but stuff. I always like crime stories. Or it's like serial killer stories. So, have you seen Detective? I would watch True Detective on HBO, the first season. That's Yes, pretty I good. did. That's pretty good. Yeah. Yeah, that's a good one. Um, Obviously, watch Seven. That's a great film. Um, I'm trying to think other TV series that are very good. Too Old to Die Young on Amazon Prime. It's Hmm. the guy that wrote and directed that series was the guy that did Drive and Neon Demon. If you saw either of those films, so kind of weird and out there. Um, yeah, those are two series. I'd recommend those two series. And then as far as movies go, I don't know if you've watched Mandy. That's a great film. Yeah, it's a great film. Yeah, Yeah, it's kind of gory. a little bit. Yeah, yeah. But I'd It's recommend Mandy. awesome. Yeah, it's a great one. Um, Did yeah, you and watch? Did you watch Pearl? no. No? Pearl, it's No? super gory. It's like a little innocent girl that gets insane and starts killing people. Oh, okay. Sounds good. That So kind it's of kind sounds of like. weird. Did you see Neon Demon? Yes, Yeah, kind of it's kind where of the models looks become like it. cannibals. Yeah, Yeah. and there's a recent movie that I've watched. It's called "No One Will Save You." Have you Mm, heard about this? It's no. about extraterrestrial being, and it's a quiet movie. There's no speaking. There's no they do not speak in the movie, and Interesting. it's interesting. And the whole movie is about a girl trying to escape from kidnapping from extraterrestrials. Oh, that sounds interesting. They're pretty scary. I can tell Yeah, you. that's a No new one, concept for sure. yeah, no one can save you is like a movie that blew my mind because I never knew that that sounds could be so impactful. So there's no dialogue at all? No, No. at all. There's just one It's phrase, pretty weird. and I won't spoil that for you. So you'll have to Okay. watch it. It's All on right, Star all right. Plus. Interesting. Okay. Então, ele recomenda filmes, séries como True Detective. A primeira temporada de True Detective é um absurdo É de, muito de boa essa doida. série. Uhum. Que nem Seven também, é muito, nossa, destruidor. E tem algumas séries que estão, alguns filmes, né, na Amazon Prime, como Too Old to Die Young e Drive e Neon Demon, que são filmes muito diferentes. Ele gosta desse diretor, então são filmes que ele indica. E eu indiquei Ninguém Pode Te Salvar, né? É um filme sobre extraterrestres que está lá na grandiosa Star Plus. Assistam. É um filme mudo sobre invasão Eu vi. extraterrestre. É sensacional. Eu Muito bom. recomendo. Bom, queria agradecer fala, Marcos. Just a reference. They are asking here for a comic reference. What sim, are your sim. comic reference? Se ele tem Just to end this alguma referência de interview. algum quadrinho aí, galera, pra quem não pegou a tradução, de algum quadrinho ou de alguma coisa do gênero. Yeah. Oh, like which comic books I enjoy? Yes. 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 I always really liked all the different Batman series. So, I mean, obviously, the movies, but if you go into the comic books, there's all sorts of different storylines. And one of my favorite graphic novels is The Killing Joke, which is basically just about Joker. That's a great one. And then if you remember the girl with the dragon tattoo, do you remember that? It was a movie, but it was a book first. Yes, from Stieg Larsson. Exactly. They did a whole graphic novel series as well. Yes, they did. It's awesome. It is. Yeah, I have them all, and that's some of my favorite graphic novels. So that whole Girl Who Played with Fire, Kick the Hornet's Nest,
with the dragon tattoo. Also, an amazing movie by David Fincher. Great film. Ele disse que ele acabou de lembrar outro filme, mas fora isso, ele é muito fã da Piada Mortal, né? Que é uma história do Coringa, mas na verdade é do mundo Batman. Sim. Ele gosta muito das histórias de Batman. Batman, pra ele, é muito assombroso todas as histórias deles e ele gosta muito. E uma das histórias mais impactantes pra ele foi chama a garota do dragão, do Stieg Larsson, esqueci o nome, da tatu de dragão. Eu acho esqueci que não, o nome. em português acho que não é isso, não. Não é. Mas a gente vai colocar depois no chat. Chama The Girl with the Dragon Tattoo. É do Stieg Larsson no livro. E eles fizeram uma versão em graphic novel. Então ele recomenda esse quadrinho aí pra vocês. Fechou. Bom, queria agradecer... Homens que não amavam as mulheres? Eu não entendi isso. É isso aí. É exatamente isso. É, verdade. Isso aí. Gostaria de agradecer a presença do Scott. Obrigada pelo tempo. Espero que ele tenha gostado. E que eles venham pro Brasil, aqui pra América do Sul e, detonem. Vai ser incrível. Que tá todo mundo ansioso, esperando pela turnê deles por aqui. E, mais uma vez, só agradecer. Obrigada, Marcos, também aí pela tradução aí, para ajudar a galera, principalmente do chat, porque a gente não tem a legenda aqui ainda, mas quem sabe onde a gente chega lá. É isso, só agradecer mesmo. Obrigada mesmo e sucesso. So she's saying thank you for the opportunity for doing this interview, and she's thanking you for this, and that you come to Brazil and destroy the fans playing your songs. Yeah. That you obliterate people with your songs. We are super excited to have you here for the first time. And I hope you enjoyed this interview and this interaction with her followers. I hope you liked it. And say your final words. And this is the end of the interview. Thank you so much. Okay. Well, thank you for having me. I had fun hanging out with everybody. Check out the record if you can on stream, on YouTube, wherever. And looking forward to seeing everybody on tour. Ele disse que muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Foi muito legal falar com todos vocês. E ele espera que vocês confiram o álbum novo, que vai ser lançado agora sexta-feira, o Necromanteum. E vamos nos ver em turnê aí no final do ano. Espero vê-los todos lá. Obrigado. Obrigada. So thank you so much, Scott. Thank you. Thank you so much, Scott. Thank you for having me. Appreciate you guys. See you. Bye-bye. Bye. See ya. Bye.